Assim, versículo. João 12, 27. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já tenho glorificado e outra vez glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que ouvira dizia que tinha sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora o juízo deste mundo, e agora será expulso o príncipe deste mundo. E quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Queridos, Deus falou muito ao meu coração a respeito desse texto. E o Espírito Santo ficou trabalhando na minha alma, tratando no meu coração, para entender um pouco sobre um momento tão delicado que Jesus estava enfrentando. Jesus, ele era o Verbo de Deus, Cordeiro de Deus, que veio ao mundo. E ele veio com uma missão tão grande e especial. Machucada e perdida. Quando Jesus começa o seu ministério, quando ele começa a pregar o reino dos céus, e ele leva às pessoas o que eles nunca tinham visto, ele leva paz, alegria, transformação, cura. Então todas as pessoas começaram a ver algo diferente. Mas chega uma fase na época da vida de Jesus em que a partida dele estava próxima. Já estava chegando a parte de ele ir embora, mas ao mesmo tempo pagar o preço pela remissão dos nossos pecados. E quando Jesus, nesse momento, ele sente a alma dele ferida, a alma dele perturbada, porque um peso muito grande cairia sobre ele. E Jesus começa a orar, e ele ora ao Pai. E quando ele ora ao Pai, ele diz assim: Pai, salva-me desta hora. Mas ele diz: mas para isto eu vim, foi para este momento. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Quando Jesus exerce esta oração, Jesus, ele fala ao Pai que o Pai o glorificasse. E o próprio Deus falou: eu já o glorifiquei, mas vou glorificar de novo. Quando o Pai dizia eu já o glorifiquei, ele estava falando, talvez, eu imagino aqui com os meus botões pensando, ele estava falando do própria ressurreição, quando Lázaro surgiu dos mortos, que é uma glória maior que essa. Que quando ele dá ordem aos mortos, e os mortos, ele traz a vida, e todos olhavam, quem era esse? Que até os mortos ressuscitam. Deus glorificou o nome de Jesus ali. E ele falou: vou glorificar você de novo, quando ele fosse ressuscitado ao terceiro dia. Mas aonde o Espírito de Deus quis me levar, para que vocês entendam o texto, e veio uma voz do céu e falou com o povo. Aí a Bíblia diz assim:
E havia uma multidão que estava ali, e uns diziam: que tem sido isso, um trovão? E outros diziam: um anjo lhe falou. E eu parando, pensando sobre isso, eu fiquei refletindo sobre como conhecer a voz de Deus. Deus, quando Ele fala conosco, nós precisamos aprender a ouvi-la. Mas como ouvi-la? A voz de Deus não foi como desta maneira que as pessoas ouviram, pelo ouvido. Dificilmente nós vemos um caso em que Deus fala com a pessoa. Geralmente quando Deus falava com os profetas, Deus falava à noite, geralmente em sonhos, ou muitas vezes falava ao coração deles, e eles transmitiam o que Deus estava falando. E eu fico imaginando nós, nos dias de hoje, como podemos ouvir a voz de Deus. O Senhor fala hoje diretamente dentro do nosso coração. Quando Deus vai falar comigo, Deus Ele não chama pelo meu sobrenome e nem como eu sou conhecido como Júnior. Deus fala pelo meu primeiro nome, Horácio. Toda vez que o Senhor fala comigo, Ele chega: Horácio, Ele fala dentro de mim, estremece a minha alma. E eu ouço a voz do Senhor batendo dentro do meu coração. Mas ouvir a voz de Deus, esses homens diziam: ah, foi um anjo que falou. O outro dizia: não, foi um trovão, barulho de um trovão. Mas o que eu entendo, e o Senhor ministrava no meu coração hoje, o Senhor falou assim: ó, muitos estão dentro da minha casa, trabalham na minha casa, mas não conseguem ter sensibilidade de ouvir a minha voz. E eu fiquei pensando, eu falei: Deus, me dá uma visão, um respaldo bíblico. E o Senhor trabalhando no meu coração, foi coisa tão gostosa. Quando você começa a ler, o Senhor começa a lidar. Aí o Senhor falou, aí o Senhor me levou lá no Antigo Testamento, quando Deus levantou um homem chamado Samuel. Escute bem isso. No livro de 1 Samuel, capítulo 2, verso 18. Olha o que a Bíblia diz. E Samuel, mesmo sendo jovem, ministrava perante o Senhor, vestido de um éfode de linho. A Bíblia conta assim, que existia um menino que foi oferecido a Deus pela sua mãe Ana. Esse menino foi fruto de um milagre. A mãe dele, o Senhor tinha fechado o ventre dela. Mas ela foi de ano em ano com o seu esposo, e quando chegou diante do sacerdote Eli, ela fez uma oração e orou a Deus que o Senhor lhe concedesse, abrisse a sua madre. Ela oferecia esse menino ao Senhor. E o Senhor naquele momento concedeu um milagre a ela. 9 meses depois, nasceu esse menino. Aos 5 anos de idade, depois de ter desmamado, ela vai e cumpre o seu voto e traz ao sacerdote ali. Aquele menino passa a crescer, ouvindo o que o sacerdote dizia, preparando, cuidando e vendo como eles tratavam os utensílios da casa de Deus. Ele ainda não conhecia a voz de Deus. E ele começou a crescer, e mais ou menos por uma idade de 15 anos, a Bíblia diz assim, que ele mesmo sendo jovem, ministrava perante o Senhor, vestido de um éfode de linho. Mesmo sendo jovem, aí ele ministrava, ele ajudava nos cuidados da casa de Deus. Mas ele ainda não conhecia a voz de Deus. É que o Senhor falava no meu coração. O Senhor falou: muitos estão dentro da minha casa. Alguns trabalham, alguns têm atividades, alguns têm funções, mas eles não conhecem a minha voz. Meu Deus, aí eu fiquei falando: Senhor, nós precisamos chegar mais perto de Ti. Nós precisamos romper. Nós precisamos atravessar barreiras.
nós precisamos entrar mesmo dentro do santuário. Nós precisamos entender que eu preciso viver e ser direcionado quando eu ouço a voz do Eterno. Olha o que a Bíblia diz assim: e quando o Senhor visitou a ele de madrugada, quando o Senhor visitava, a Bíblia diz assim, que Deus chamou pelo nome dele. No 1 Samuel capítulo 3, verso 4 diz assim: e o Senhor chamou Samuel, e ele respondeu: eis-me aqui. O Senhor chamou, e ele saiu correndo e disse: eis-me aqui. Mas ele pensou que era o sacerdote ali. O sacerdote olhou e diz: olha, eu não te chamei, volta a deitar-te. E ele vai de novo, e o Senhor diz: Samuel, Samuel. Quando ele volta de novo ao sacerdote: o Senhor me chamou? Ele diz: não, eu não te chamei. Volta a deitar, meu filho, eu não te chamei. Pela terceira vez o Senhor chama: Samuel, Samuel. Ele levanta, vai até o sacerdote, diz: o Senhor me chamou. O sacerdote entendeu que era a voz do Senhor. Quando ele diz: quando o Senhor te chamar de novo, você diz: fala, meu Senhor, porque o teu servo ouve. Aleluia. E ele vai. Quando ele senta, ele deita, e ele vai lá, deita de novo, vem a voz do Senhor, e o Senhor fala: Samuel, Samuel. Na quarta vez, ele diz: fala, meu Senhor, que o teu servo ouve. Aí o Senhor começa a trazer para ele o que ele ia ser, o chamado dele. Começa a direcionar ele sobre os pecados da casa. E eu quero dizer uma coisa, que o que me chamou também a atenção, além de ele trabalhar para o Senhor e não ouvir a voz de Deus, não ter essa intimidade com Deus, mas também ele precisou de alguém para direcioná-lo até Deus. Mesmo o sacerdote, ele ter deixado a sua casa, os seus filhos corromper o santuário de Deus, mas porém, ele foi um mentor na vida de Samuel. Diz: quando ele te chamar, você diga para ele, que fala, meu Senhor, que o teu servo ouve. Queridos, eu estou aqui. O Senhor tocou no meu coração para direcionar a tua vida. O Senhor me direcionou para que quando Ele quer falar com a sua igreja, comigo e com você, talvez o teu coração esteja fechado, ou talvez você nunca ouviu a sua voz, talvez você não entende quando Ele quer falar com você, você não tem essa sensibilidade de sentir que Ele está perto de você. Quando você dobra o seu joelho, você faz a sua oração, mas Ele quer comunicar, mas muitas vezes você não para de falar, você ora, e você não tem um tempo para dizer: Senhor, agora eu preciso te ouvir. E eu quero agora te conduzir você e levar você para você ter uma sensibilidade, porque Deus quer falar no meu e no teu coração. Deus está querendo levantar uma geração, Deus está querendo levantar pessoas que tenham a sensibilidade de ouvir a sua voz, que você não vai confundir a voz de Deus com outra voz, porque quem conhece a voz de Deus sabe que a voz dele é única, a voz dele é poderosa, a voz dele estremece o nosso coração. Quando aquele menino entende a voz de Deus, o Senhor mostra para ele o ministério que tinha na vida dele. Querido, eu acho que está faltando muitas vezes nós ouvir a voz dele, porque Ele quer direcionar o nosso ministério, Ele quer falar conosco. Talvez você busque a resposta de Deus: Senhor, eu quero a tua resposta, eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero que o Senhor me direcione, mas Deus já está querendo falar com você. Pare um pouco e ouça a voz dele falando dentro do teu coração: eu estou te direcionando, eu estou direcionando os teus passos, eu estou conduzindo a tua vida. O Senhor quer o melhor para nós, o Senhor quer nos colocar em pasto verdejante, o Senhor quer direcionar a nossa vida. Basta nós pararmos um pouco e dizer: pode falar, Senhor, que agora o teu servo ouve. Você sabe de uma coisa? Muitas vezes nós nos damos espaço para Deus falar. Nós trabalhamos, nós corremos no dia a dia, andamos para todos os lados, tentando resolver os nossos problemas, tentamos fazer muitas coisas, mas não damos tempo para Deus falar e direcionar. Pare um pouco,
e deixa Deus falar com você. Deixa o Espírito Santo tratar no teu coração. Quando Ele começa a falar com você, você sente a voz dEle. Ela é maravilhosa. E a Bíblia diz assim, queridos, que a voz de Deus é tão poderosa, que Jesus disse assim: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Deus mostrou a todos os israelitas que Jesus era o Senhor. Deus mostrou a eles que Ele era o Filho dele, para que eles entendessem, para que se houvesse alguma dúvida da missão de Jesus, eles estavam ali, prontos para ouvir a sua voz. Queridos, como a voz de Deus ela é tão tremenda, como a voz de Deus é tão poderosa, que ela faz que nós temos certeza da posição que nós devemos tomar. Escute bem isso. Um dia estava Israel, talvez perdeu o seu maior líder. Eles perderam a sua maior direção, que era Moisés, um homem extremamente tomado pela presença de Deus, guiando este povo por um caminho, por um deserto até a terra prometida. Mas no final da sua vida, Deus disse assim para ele: ó Moisés, você não vai entrar na terra prometida, mas você vai ver ela, mas você não vai entrar. Aquele homem ouviu a voz de Deus, parou, viu com seus olhos num alto monte, mas de repente Deus o toma. A Bíblia diz assim que Moisés morre. Quando ele morre, Deus, ele começa a observar aqueles que estavam andando com Moisés, aquele a quem estava junto com Moisés. Aí Deus olha por um moço chamado Josué. Quando Deus olhou para Josué, Deus aparece para ele e diz: Josué, meu servo Moisés morreu. Aí Deus diz assim: levanta-te, pois, agora passa esse Jordão, tu este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Deus escolhe, Deus seleciona, Deus escolhe um moço que acompanhava a trajetória de Moisés. Moisés, quando ele ia na presença de Deus, subia ao monte, Josué estava lá embaixo esperando ele. Quando aonde Moisés precisava de uma coisa, estava do lado, aquele moço obediente. Quando Moisés pede para que eles vão espiar a terra, Moisés pede 12 homens, e Josué era um deles. Quando volta, 10 deles desanimados, falava que é a terra de gigante, mas ele e Caleb não, dizia: não, nós vamos entrar naquela terra, nós vamos possuí-la ela. Era um homem de visão, era um homem que acompanhava. E quando Moisés é morto, Deus chama ele e diz: olha, agora meu servo Moisés morreu, levanta tu este povo e passa esse Jordão. Eu fico imaginando quando aquele homem recebe aquela notícia: meu Deus, o que eu vou fazer? A voz de Deus nunca põe a gente em confusão. Quando Deus fala conosco, nós sempre somos direcionados. Quando a voz do Senhor fala conosco, nós entendemos que é hora que Deus está tratando, que Deus está tirando a minha dúvida, que Deus está direcionando o caminho que eu devo seguir, que Deus está confirmando a minha presença, que Deus está dando certeza daquilo que eu vou fazer. Meu Deus, a voz de Deus é isso. A voz de Deus é para direcionar as suas ovelhas. Como Jesus falou que a ovelha conhece a voz do seu pastor, você precisa, eu preciso, nós precisamos conhecer a voz de Deus. Nós precisamos conhecer a voz de Jesus quando Ele fala conosco. E naquele momento o homem perde a sua referência. Josué perde um homem que era referência para ele viver, um homem culto. De repente Deus diz: olha, agora está com você, você vai conduzir esse povo. Meu Deus, que responsabilidade. Eu lembro, há muito tempo atrás, nós éramos bem jovens, ainda sou bem jovem, mais velha é minha mulher. E quando
Um dia nós estávamos na igreja sede e o Senhor chamou a gente ali. Nós lidávamos com jovem, nós cantava numa banda, tocava, e de repente Deus diz: olha, vou tirar você daí, eu vou colocar você em outra cidade. Quando Deus falou aquilo conosco, meu Deus, para mim foi um choque, porque Deus estava direcionando a nossa vida, Deus estava mudando por completo, e Deus tirando a gente. A igreja era perto da minha casa, e Deus diz assim: eu vou tirar vocês daí, vou colocar um lugar bem longe. E nós acabamos de casar, nós tínhamos 2 meses de casado, inexperiente em tudo, porém a voz do Senhor falou conosco. Eu fico vendo, e quando eu leio esse versículo, quando o Senhor fala a Josué, eu sinto, meu Deus, não chega nem perto da responsabilidade, porque ele tinha, não sei quanto, 1 milhão e meio de pessoas, para conduzir aquelas pessoas aí à terra prometida. Mas eu fico imaginando, todo chamado tem as suas responsabilidades. E quando nós viemos para cá, nós saímos de uma igreja que era bem grande, estruturada, e chegamos aqui, uma igreja pequena, e nós olhamos, eu ficava vendo, falei: Deus, quantas vezes eu ia embora, não falava para a mulher, mas falava para Deus: Deus, Senhor, eu não tenho essa condição, Senhor, o desafio é muito grande, a jornada é muito duro, Senhor. E ia embora saindo daqui, mas a voz do Senhor falava conosco, a voz do Senhor nos encorajando, a voz do Senhor dizendo: não, eu te coloquei você aí. E lembro uma vez em que mais ou menos nós estávamos já uns 6 anos, 8 anos de igreja, e eu estava ali num limite, falei: Deus, eu estou cansado, Deus, eu não estou aguentando, e nós tantas provas, lutas na igreja. De repente eu disse: Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo hoje, porque eu quero ouvir a sua voz. E eu estava sentado num púlpito, nós estávamos ainda lá embaixo, onde é a cafeteria, e eu estava sentado lá, e de repente eu ouço uma mulher, ela vem, ela levanta, nós estamos na hora do louvor, se eu não me falha a minha memória, e essa mulher vem, ela toca no meu ombro, e quando ela tocou, Deus usou a boca dela de uma forma tão poderosa. Eu não sei se ela veio com a irmã Lênis, eu não lembro mais. E aquela mulher, Deus falava na boca dela, Deus trazia o recado, e aquilo falei: meu Deus, o que eu precisava, porque eu falei com Deus, o meu particular, falei: Deus, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ter certeza que o Senhor realmente me direcionou. Mas aí eu passei a entender que as provas, as lutas, as adversidades, estava sendo para modelar, estava sendo para trazer experiência, porque grande seria a obra e grande será para frente. Vai ser algo muito grande o que Deus tem preparado. Mas Deus, quando Ele coloca algo na minha mão e na tua mão, eu quero dizer uma coisa, eu quero te encorajar: segura ela e vai em frente. Pode vir as lutas, as adversidades, as tribulações, pode vir as tempestades, é porque Deus está te conduzindo e te preparando, te amadurecendo para algo muito maior. Deus está te dando algo muito maior, além daquilo que você pode imaginar, além que você acha que não pode carregar. Mas Deus está dizendo: não, você vai carregar, você vai continuar, porque eu te fortaleço, eu te dou vida, eu te coloco, eu te posiciono, eu te trouxe esta casa para você entender o quanto eu quero trabalhar na tua vida, o quanto eu tenho a realizar. Aleluia. Aí você pensa: mas Deus, o Senhor está mudando a minha vida, o Senhor está fazendo um giro, mas é algo para melhor. Deus vai edificar tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que te abala, mas Ele vai te dar estrutura para você caminhar na jornada. Aleluia, aleluia. A voz de Deus é importante para nós, a voz de Deus é fundamental. Aí a Bíblia diz assim, queridos, aí Deus chega para ele e diz: olha, talvez ele raciocina na mente dele: poxa, mas quantas coisas Moisés enfrentou, quantas batalhas, ainda a gente tem que atravessar o Jordão, nós temos ainda que conquistar Jericó, nós temos uma batalha pela frente. Mas quando nós muitas vezes pensamos, Deus conhece o nosso coração. Aí Deus fala assim para ele: ninguém te poderá fazer frente em todos os dias da tua vida. Oh, aleluia.
Olha que Deus já traz, porque nós como seres humanos, quando nós recebemos uma notícia, a primeira coisa, nós criamos um mundo, nós pensamos o que nós vamos fazer. Vou dar um exemplo: você compra um carro, aí você chega aquele carro, a primeira coisa que você pensa: vou colocar no seguro, onde eu vou colocar ele para dormir, onde vai ter um lugar que vai deixar ele guardadinho lá. Você começa a pensar um monte de coisa. A mente ser humana é assim. Quando Deus fala com Josué, eu imagino que Josué diz: meu Deus, vou carregar esse povo, nem Moisés, o homem mais manso da terra, aguentou. Mas Deus diz assim: olha, ninguém te poderá fazer frente em todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Aí o Senhor diz assim, ó, quando o Senhor fala conosco, Deus não tem parte com acomodado, Deus não tem parte com medroso, Deus não tem parte com pessoas que ficam esperando. Não, Deus diz assim, ó: te esforça e ser valente, porque tu farás esse povo possuir a terra, a qual jurei aos seus pais que lhe daria. Aí Deus reforça de novo: tão somente esforça-te e ser muito valente. Meu Deus, Deus trata para ele, Deus diz assim, ó: vou te jogar aí nesse lugar, mas eu vou ser com você em todo momento da tua vida. Aonde Deus está te direcionando, é aonde Deus estará com você na caminhada. Ouça a voz dele, ouça a voz dele, porque a voz dele veio para trazer em nós a sensibilidade, e a voz dele veio para direcionar a nossa vida por onde nós vamos passar. Quando você chegar na tua casa, a primeira coisa que você faz, fale com Deus. Ou você está durante a semana, fecha a tua porta e fale com Deus. Fala: Deus, eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso ser direcionado por ti. Quando a voz dele vai vir falar no teu coração, aleluia, vai te direcionar, vai te dar força para você jamais desistir da jornada. Sabe por quê? Como Jesus falou, essa voz só veio por amor a vós. Deus vai falar porque Ele te ama. Deus vai falar porque você é especial, porque você tem um valor. Pode as pessoas te decepcionarem, pode as pessoas deixar você numa falta de fé, de incredulidade, porque você talvez levou bufetada de todo que é lado. Talvez as pessoas trouxeram para você algo que feriu a sua alma. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus, Ele ama você. Jesus, Ele quer você. Jesus, Ele está dizendo: eu vou falar com você. Eu te trouxe você aqui para falar com você, para direcionar você, para conduzir a tua vida, para conduzir o teu ministério, para conduzir o teu chamado. Eu quero direcionar a tua vida. E essa voz hoje, ela veio por causa de nós, porque Ele te ama, porque Ele ama a sua vida. E você vai entender o quanto Ele está falando contigo, o quanto Ele fala ao teu coração. Ele vai te mudar a tua história. Te prepare. Olha que Deus está falando: eu vou mudar a história de alguém aqui, eu vou direcionar a história de alguém, eu vou mudar a tua vida que estava sem direção, sem vida, sem caminho. Deus está dizendo: eu vou mudar a tua história, eu vou redirecionar os teus passos, eu vou trazer você aonde eu quero te levar, diz o Senhor. Vai direcionar a tua vida, vai ser algo tremendo. Te prepare. Olha, você que está ouvindo, se você está entendendo que é para você, absorve ela, porque Deus está mudando a história. Deus está vendo o teu sofrimento, Deus viu a tua dor, Deus viu o quanto você nessa caminhada não consegue. Tentou de um lado, tentou de outro e as coisas não vão. Mas o Senhor está dizendo: eu trago você agora para perto de mim. Eu vou direcionar a tua vida agora. Eu vou direcionar os teus passos. A tua vida será pautada por mim, diz o Senhor. Você verá o quanto eu te amo.
você verá o quanto eu tenho algo para a tua vida preparado, porque eu te escolhi, eu te chamei, eu direcionei a tua vida, e ninguém poderá tocar em você, ninguém poderá levantar contra a tua vida, diz o Senhor.